paz do Senhor, irmãos. Amém? A paz do Senhor para você que está aí nas redes sociais. Seja bem-vindo a mais um culto, né? Um culto de adoração, um culto especial, um culto no Dia das Mães. E eu já quero aproveitar e dar os parabéns para você que, de uma forma ou de outra, é mãe. Às vezes você gerou, às vezes você não gerou. Às vezes você cuida de alguém, de alguma criança, e eu quero que você se sinta abraçada por nós. A nossa igreja, a Igreja da Aliança, deseja que Deus abençoe a sua vida, te guarda, te dê sabedoria e te dê graça. Amém? Eu te convido a se colocar de pé. Você que está aí na rede social também, se você pudesse colocar de pé, nós vamos iniciar com clamor. E eu quero que você rasgue o seu coração na presença de Deus. Eu gostaria que você se entregasse de verdade para que Deus possa falar com você nessa noite. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui nessa noite, ó Deus, para mais uma vez, ó Pai, entrarmos na sua presença, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo passeia sobre esse lugar. Que o Teu Espírito Santo enche essa igreja com a Tua presença. Oh Deus, nós clamamos pela Tua presença, Pai. Nós clamamos, ó Deus, pelo Teu Espírito, Senhor. Que Ele venha sobre nós, ó Deus. Que Ele desça sobre as nossas vidas. Que Ele transforme o nosso coração, ó Pai. Que Ele transforme, Senhor, a nossa mente. Para que nós possamos ter uma mente igual à Sua, Senhor. Oh Espírito Santo, te convidamos nessa noite para que seja bem-vindo nesse lugar, para que seja a pessoa principal desse lugar, ó Pai. Nós clamamos pela Tua graça, clamamos, ó Deus, pela Tua restauração, ó Deus, pela Tua transformação, ó Pai. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor vá lá nessa rede social, ó Pai, vá de encontro a essa pessoa que está assistindo esse culto, Senhor, que ela possa sentir, Senhor, o Seu toque, que ela possa sentir, Senhor, o Seu carinho, ó Pai, que ela possa sentir agora, Senhor, a Tua presença, ó Deus. Espírito Santo, se essa pessoa precisa de cura, Pai, derrama sobre ela, ó Deus, a Sua cura. Se ela precisa, ó Deus, de um milagre, Senhor, faz, ó Deus, com que esse milagre chegue até ela, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu clamo pelo Senhor, eu clamo pela Tua graça, Senhor, e eu te peço, ó Deus, recebe esse culto, Senhor, recebe, ó Deus, a nossa adoração, ó Pai, porque nós entregamos a Ti nessa noite, Senhor, nós queremos dar o nosso melhor para o Senhor, ó Pai, recebe, ó Deus, a nossa adoração, é o que nós te pedimos e te clamamos, ó Deus, em nome de Jesus, recebe, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém? Vou estar chamando o pastor Lázaro. Graça e paz, igreja. Amém. Hoje é um dia especial, Dia das Mães. Um dia comercialmente. Dia das Mães é todos os dias. Mas nós vamos celebrar como se todos os dias representasse hoje. Eu tenho uma palavra sobre um rei que foi, ao contrário do seu pai Acás, foi um rei justo. E quando ele ficou doente, ele clamou ao Senhor. E tem duas passagens aqui que eu gostaria de ser breve. Segundo Reis, capítulo 20, diz assim: naquela época, Ezequias adoeceu e esteve à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou: põe tua casa em ordem, porque não te recuperarás, mas vai encontrar a morte. Essa passagem também está em Isaías 38:1. Ao ouvir essas palavras, o rei virou o rosto para a parede e orou a Yahvé. Ó Yahvé, ó eterno Senhor, eu te suplico, lembra-te nesse momento de como tenho caminhado contigo em fidelidade, sinceridade
em integridade de coração e de como tenho praticado o que é justo e correto diante de ti. E grande angústia tomou conta de Ezequias, que o fez chorar copiosamente. No decorrer dessa passagem, o profeta, ele é orientado pelo Senhor a voltar e falar com o rei. Diz assim, volta no verso 5, eu tenho duas observações para fazer nessa passagem. Volta-te e declara a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz Yahvé o Senhor, Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração, as tuas súplicas e vi as tuas lágrimas, eu te curarei. Depois de 3 dias subirás à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à tua vida na terra e livrarei a ti e a tua cidade toda das mãos do rei da Síria. Protegerei essa cidade por amor à minha própria pessoa e pelo amor do meu servo Davi. Ezequias estava passando por uma situação muito complexa, com discórdia de reis, inclusive o rei da Síria. Ele tinha dado toda a prata que tinha na casa do Senhor e tinha desfolhado tudo que era ouro e tinha enviado para o rei da Síria, porque por isso o Senhor menciona aqui também o rei da Síria. Nem sempre, quando o Senhor fala aqui, põe tua casa em ordem, porque te recuperarás, mas vai encontrar a morte, nem sempre, quando a gente fala, põe tua casa em ordem, quando a palavra fala, põe tua casa em ordem, para mim e para você, nem sempre quer dizer que eu estou andando, não estou andando na presença do Senhor. Ezequias, ele era perfeito, ele era uma pessoa que andava rigorosamente na presença do Senhor para agradar o Senhor. Quando o Yahvé fala, põe tua casa em ordem, é um complexo de coisas, sabe? Prepara as coisas, prepara as suas coisas, arruma os teus negócios. Ele está falando para nós hoje, olha, põe tua casa em ordem. Põe tua casa em ordem, porque você vai ser curado, você vai morrer, nós vamos morrer, Ezequias ia morrer, mas ele fala, eu vou te curar, mas põe tua casa em ordem. Deus está falando hoje para mim e para você, coloca essas pendências que você tem em ordem, coloca, porque nós somos o templo do Espírito Santo, nosso corpo não pode viver em desacordo, a nossa vida não pode viver em desacordo. Comece a fechar todas as brechas que o inimigo tem entrado para você, sabe, se beneficiar das coisas que Deus tem na tua vida. Ezequias, ele era tão íntimo com Deus que ele orou para Deus e Deus o ouviu. A mesma coisa eu digo para você, coloca a tua vida em ordem, coloca a tua vida em ordem. Porque você é o templo, você, nós somos o templo do Espírito Santo. Mas Ezequias, veja bem, acrescentarei, verso 6, 15 anos à tua vida na terra, e livrarei a ti, a esta cidade toda das mãos do rei da Síria. Protegerei essa cidade por amor à minha própria pessoa e por amor do meu servo Davi. E acrescenta, e disse mais Isaías, o profeta Isaías, o rei, tomai uma pasta de figos e pensai sobre a úlcera. Em seguida um emplasto foi aplicado às feridas e ele ficou curado. Então houve a cura física, Ele acrescenta, quando Isaías entregou essa mensagem a Ezequias, Ezequias lhe indagou, qual é o sinal de que Yahvé me curará e que depois de 3 dias conseguirei subir ao templo do Senhor? Aqui existe uma reflexão
que muitas vezes nós passamos por isso. Ao que prontamente lhe asseverou Isaías, este pois será o sinal de Yahvé, de que cumprirá a sua promessa. Queres que a sombra se adiante ou regrida 10 graus na escadaria? Naquela época ainda existem muitos relógios de tempo, relógios que marcam um relógio. Eu já tive a oportunidade de ver, não é um relógio como nós temos hoje, mas é um relógio que marca conforme o sol. E o profeta falou, você quer que ele adiante ou que ele atrase? E o rei falou, eu quero que a sombra se adiante ou regrida. Então Isaías ponderou, é fácil que a sombra venha adiantar 10 graus. Não seja assim, pelo contrário, prefiro que a sombra retorne, ou seja, que o horário volte. Se Deus falou com ele que ele ia curar e ele foi curado, às vezes a gente, recebe a bênção, às vezes não. A gente recebe a bênção e a gente fica questionando se é só aquilo, se Deus vai comprovar com uma segunda bênção para a gente entender que Deus operou na nossa vida. Deus curou. Deus curou a primeira vez, Deus curou a segunda, aí aparece alguma coisa, hoje os nossos filhos começam a ficar doentes, as nossas coisas começam a se atrapalhar, e a gente fala, mas cadê Deus nessa hora? Poxa, mas Deus havia feito para você uma coisa maravilhosa, Deus havia abençoado a sua casa, Deus havia abençoado o seu casamento, a tua vida financeira, a tua vida espiritual, e de repente acontece alguma coisa e a gente fala, mas cadê Deus nessa hora? E o rei, ele questionou ao Senhor, dizendo, olha, eu quero que volte a hora. Ele conhecia o Senhor? Sim. Ele foi justo com o Senhor? Sim. Mas ele não acreditou no que, em que o Senhor tinha feito aquilo para ele e não precisava de prova. A gente não precisa questionar o Senhor. Eu vejo aqui uma falha espiritual, talvez porque Deus pediu para que ele arrumasse a vida dele. Muitas vezes nós questionamos Deus, muitas vezes nós colocamos Deus à prova, muitas vezes nós não aceitamos aquilo que a gente está passando, que muitas vezes não, sempre Deus tem uma resposta, Deus sempre tem uma resposta, e a gente fica questionando o Senhor. Eu deixo aqui duas reflexões. Primeiro, andar na vida do Senhor sempre. Arrume a tua casa. Arrume a tua casa para que o Senhor possa te abençoar. Não duvide daquilo que o Senhor possa te dar. Independente do tempo dele, independente das coisas possam demorar ou não, não questione ao Senhor. Eu deixo essa palavra para você, que é uma palavra profética, sabe? Eu sei que muita gente hoje está buscando alguma coisa, hoje é dia das mães, e muitas mães, muitos pais que são mães também, sabe? Passaram sem seus filhos, passaram sozinhos, passaram sozinhas, não foram lembrados, muitos não foram lembrados, muitas não foram lembradas. Nós temos um dia especial comercialmente, repito, para que a gente possa passar pelo menos algum momento, desfrutar algum momento com essa que é a nossa responsável por 99% da nossa vida, que é a nossa mãe. Eu quero orar pelos pedidos hoje. Mateus, Nayara, Leonardo, Alice e Brian, por febre alta. Bruna Trindade, Renan Caluna, Alice Trindade, uma outra Alice, Mateus Caetano, Carlene Aparecida e Odete da Silva, Marta Regina. Projetos pessoais. Você acha que Deus tem resposta? Eu tenho certeza. Tenho certeza que Deus tem as respostas. O tempo dele
talvez seja muito mais curto do que a gente imagina e muito mais certeiro do que a nossa intuição. Muitas vezes nós tentamos cortar, fazer um atalho na nossa vida, muitas vezes nós questionamos ao Senhor e tomamos um outro caminho, sem ouvir o Senhor, sem deixar que Ele desmanche aquilo que o inimigo tem colocado na nossa vida. Eu vou colocar aqui todas essas coisas, vou colocar aqui a nossa igreja, vou colocar aqui a nossa casa, vou colocar aqui todas as pessoas que estão frequentando a nossa igreja, quero colocar aqui todas aquelas pessoas que não estão mais na nossa igreja, quero colocar aqui a nossa rua, quero colocar os nossos vizinhos e principalmente essa semana que se inicia, para que o Senhor possa nos abençoar no trabalho, para que o Senhor possa, enfim, nós precisamos arrumar a nossa casa. Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, eu coloco aqui, Senhor, todas essas pessoas que por uma razão ou outra, Pai, já não tem mais força para pedir nada além de piedade, Senhor. Eu te clamo, Senhor, entra com providências aqui, Pai, que os Teus anjos agora, Senhor, estejam visitando a cada uma dessas pessoas nos hospitais, nos prontos socorros, nas UPAs. Visita, Senhor, tira essa enfermidade, Senhor, eu repreendo em Teu nome, Jesus, toda enfermidade que estiver com alguma dessas pessoas e com alguém que esteja aqui nos vendo nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, toca nessas pessoas agora, Senhor, para que a Tua glória seja infinitamente falada, Senhor, infinitamente, Senhor, como é bom te servir, Pai. Eu sinto uma coisa muito forte agora, em nome de Jesus, Senhor, eu te clamo, fica conosco, Pai, fica conosco, em nome de Jesus, Senhor. O Senhor está colocando muitas coisas que Ele está derrubando, muitas palavras contrárias, muitas coisas feitas em terreiros. O inimigo opera. Quando o profeta fala para o rei, põe tua casa em ordem, muita coisa o rei estava passando, e não era por falta de fé. Muita coisa nós estamos passando, muita coisa você está passando, e Deus está tirando agora. Tudo em nome de Jesus, e você glorifique ao Senhor nesse momento. Quero chamar a pastora Selma. Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Que Teu Espírito Santo, Senhor, esteja entre nós. A palavra fala que onde dois ou mais estiverem em seu nome, o Senhor estará. E eu creio, Pai, que o Senhor está conosco, porque nós não estamos sozinhos. Fala conosco, Pai. Nós precisamos da Tua palavra, precisamos das respostas. Que o Senhor possa nos falar hoje tudo que o Senhor desejar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quem aqui já ouviu falar sobre Dorcas? Dorcas foi uma mulher muito importante na Bíblia. Apesar dela ser citada em um único capítulo, mas ela foi uma pessoa muito especial. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre ela com vocês, amém? Vamos abrir em Atos, capítulo 9, do versículo 36 ao 43. Atos, capítulo 9, versículo 36, diz assim: Entre mentes havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que em grego significa Dorcas, que se dedicava ao ministério de boas obras e ajudava financeiramente os pobres. E aconteceu que naqueles dias ela ficou muito doente e morreu. Seu corpo foi banhado e colocado em um quarto, no andar superior da sua casa. Como a cidade de Lida ficava próximo de Jope, quando os discípulos ficaram sabendo que Pedro estava ali, logo enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: Não te demores em vir até nós. Então, levantando-se Pedro, partiu com eles. Assim que chegou, levaram-no ao aposento do andar de cima.
Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhes os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito para elas enquanto estava viva. E Pedro pediu para que todos deixassem o quarto. Em seguida, ajoelhou-se e orou. Dirigindo-se à mulher morta, ordenou-lhe: Tabata, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. A seguir, ele lhe deu a mão e ajudou a colocar-se em pé. Então, chamando os santos, principalmente as viúvas, apresentou-se à viva. Este fato se tornou conhecido por toda a cidade de Jope, e foram muitos os que passaram a crer no Senhor. Pedro ficou muitos dias em Jope, hospedado na casa de um curtidor de peles chamado Simão. Essa é a única passagem que fala sobre Dorcas, ou sobre Tabita. É a mesma pessoa. E o título dessa pregação é Uma Mulher que Transformava Vidas em Amor, com Amor. Tabita, ela é lembrada na Bíblia, ela é citada na Bíblia, não por grandes feitos, não por grandes discursos, mas por uma posição que ela tinha. Era uma posição de destaque. Ela, através das suas mãos, ela costurava e ajudava os pobres. Ela fazia roupas e ajudava as viúvas que estavam à margem da sociedade. Porque naquela época as viúvas, elas não tinham voz, não tinham direito a nada. Elas dependiam de ajuda dos outros. E Dorcas era uma delas. Ela era uma discípula de Jesus. Ela tinha um compromisso com Jesus. Nessa passagem, como eu falei, está em Atos, então Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e as pessoas já sabiam quem era Jesus, já conheciam a história de Jesus. E muitos começaram a crer em Jesus. E Dorcas era uma delas. E no mundo que a gente vive hoje, que é um mundo que valoriza a aparência, o status, né? O que Dorcas nos ensina? Que é mais precioso, é mais importante viver de uma forma simples, mas viver na presença do Senhor. Dorcas, ela tinha um coração servidor. Em Atos 9:36 diz que ela era notável pelas boas obras e por ajudar financeiramente os pobres. A Bíblia não fala se Dorcas era rica, se Dorcas era pobre, mas a Bíblia fala que ela ajudava. Eu acredito que ela fazia esses vestidos e passava para as pessoas, e doava para as pessoas. Eu acredito que ela arrecadava alimentos e ajudava os pobres. Esse era o papel de Dorcas. E ela usava as suas mãos para costurar. Ela usava o seu talento para aquecer os corações. Ela servia principalmente as viúvas, né? Que, como eu falei, eram mulheres que dependiam da boa vontade das outras pessoas. E o que eu tenho para te falar? Que você não precisa de microfone, você não precisa de púlpito, você não precisa de holofotes para Deus te usar. Você precisa simplesmente estar no centro da vontade de Deus. Você precisa simplesmente usar o que Deus colocou nas suas mãos. Seja para costurar, seja para cozinhar, seja para trazer uma palavra, seja para trabalhar lá no seu trabalho, através das suas atitudes, Deus vai te usar. Deus vai trabalhar, vai agir através de você. Quando Dorcas morreu, ela deixou saudade. Né? Em Atos 9:39 diz: todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as suas roupas. A ausência de Dorcas gerou comoção. A perca, aquele sentimento de que nós não teremos mais Dorcas ao nosso lado, gerou muita dor naquelas mulheres. As roupas que ela fez serviram de testemunhos vivos do amor. E eu te pergunto nessa noite, se você partir agora, o que as pessoas vão lembrar de você? Se você for embora agora,
O que as pessoas vão dizer de você? Vão dizer, a Selma era uma pessoa assim, a Selma deixou um legado assim, a Selma. E você? O que as pessoas vão dizer quando você partir? Será que as pessoas vão falar, puxa, que pena que essa pessoa partiu? Ou as pessoas vão falar assim, graças a Deus que essa pessoa partiu? Qual tem sido o seu legado aqui na Terra? O que você tem feito com aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Você tem agido com amor? Você tem usado esse dom para demonstrar o amor de Deus para essas pessoas? Quando Deus ressuscitou Dorcas, Ele estava ressuscitando sonhos naquele lugar. Pedro ora e Dorcas volta à vida. O milagre da ressurreição trouxe a glória de Deus e trouxe salvação a muitos. Porque muitas pessoas que estavam naquele lugar, ou que passavam por aquele lugar, quando ficavam sabendo dessa história, começavam a crer em Jesus. Começavam a crer no amor de Deus. Começavam a servir Deus fielmente. Deus restaurou a fonte de bênção que era a vida de Dorcas. Talvez você se sinta cansada. Agora estou falando especialmente para as mulheres, para as mães especialmente. Talvez você se sinta cansada, esquecida, ou que o seu valor não tivesse sentido nenhum, fosse pequeno. Mas Deus nessa noite, Ele ressuscita o propósito dEle na sua vida. Deus nessa noite, Ele ressuscita os sonhos dEle na sua vida. Ele ressuscita a alegria que Ele um dia projetou em você. Levanta a sua cabeça. Faz o que Deus colocou nas suas mãos. Para que Deus cumpra o propósito dEle em você. Para que Ele cumpra o propósito que Ele tem na sua vida com amor. Para que você possa ter uma vida como Dorcas. Que você possa ser uma mulher cheia de fé. Mas fé com práticas. Não adianta você falar, eu creio em Deus, mas aí o problema vem e te bate e você fala, cadê Deus? Não adianta você falar, eu creio em Deus, mas quando a sua luz é cortada, você reclama e fala, meu Deus, cadê você? Você tem que ter prática com a sua fé. Você tem que praticar a sua fé. A palavra de Deus fala que a fé sem obras é morta. Se você tem fé, mas não pratica, não faz a obra do Senhor, a sua fé é morta. Você precisa ser uma mulher que serve a Deus com o que tem. Não espere receber um dinheiro, não espere receber uma herança para servir ao Senhor. Serve ao Senhor com o que você tem. Serve ao Senhor com o dom que Ele te deu. Irmã, mas eu moro na favela. Serve o Senhor aí onde você mora. Irmã, mas eu moro no cortiço. Serve o Senhor na onde você está. Porque foi aí que o Senhor te chamou. Foi aí que Deus te escolheu para cumprir o propósito dEle na sua vida. Você tem que ser uma mulher que vai deixar saudades. E essa saudade não é só pelos seus filhos, não é só pelo seu marido, não é só pelos seus pais, mas é uma saudade pelo legado que você deixou. É uma saudade que, quando as pessoas falarem o seu nome, elas vão falar assim, nossa, puxa, como ela faz falta, como ela foi importante na nossa vida. Deixa o seu legado, para de reclamar, para de resmungar, para de ser aquela mulher goteira, que só fica pingando, só fica gotejando as coisas ruins que acontecem na sua vida. Seja como Dorcas. A Bíblia não fala que Dorcas reclamava de alguma coisa, mas fala que ela usava o dom que ela tinha para abençoar as pessoas. Usa o dom que você tem para abençoar as pessoas. Não importa se esse dom é um dom gigantesco, não importa se esse dom é um dom de música, não importa se esse dom é um dom especial ou é um dom que ninguém vai ver.
Não importa. O que importa é que Deus vai usar o seu dom. É que Deus vai usar aquilo que Ele projetou para a sua vida. Amém? Eu te convido nessa noite a se colocar de pé e a falar com o Senhor. Abrir o seu coração e falar: Senhor, usa a minha vida, usa as minhas mãos, ó Deus, para levar a sua palavra, para levar e construir o meu legado aqui na terra. Que as pessoas possam olhar em mim, ó Deus, e ver a tua face. Que as pessoas possam olhar em mim e ver o seu amor refletido. Eu te peço, ó Deus, faz em mim, ó Pai, a sua vontade, para que um dia, Senhor, quando eu for ao teu encontro, as pessoas que ficarem possam falar de mim, lembrar de mim como uma serva fiel, como Dorcas foi, uma serva fiel, em nome de Jesus. Amém. Amém? Essa é a palavra que o Senhor falou no meu coração e eu gostaria que você, como mãe, pensasse qual é o legado que você está deixando para os seus filhos. O que você tem sido de exemplo para os seus filhos? Qual exemplo você tem dado a eles? Amém? Eu vou estar louvando, vou estar cantando um louvor. Esse louvor eu gosto muito dele porque ele fala, ele não é um louvor de filho para mãe, mas é um louvor de mãe para os filhos. Porque se não fosse pelos meus filhos, eu não teria o título de mãe. Então, é um louvor, que eu canto esse louvor para Deus em agradecimento aos meus filhos. Amém? Queria o tempo parar, de novo lhe fazer mirar, crescer e mudar, não dá pra evitar, é o caminho que Deus lhe traçou. Brinquedos de bis, violão,
nós temos um pouco para falar sobre a nossa vida para Deus. O Senhor falou para o rei Ezequias: põe tua vida em ordem. E Ezequias questionou o milagre de Deus, embora tivesse recebido. Quantas vezes o Senhor espera que a gente faça alguma coisa? 2 Coríntios capítulo 9 diz assim: orientações quanto à coleta. Ele fala praticamente num capítulo inteiro, ele dá uma direção, o Senhor dá uma direção de como a gente pode proceder, ou seja, fazer a nossa parte. Deus é tão generoso, que Ele aguarda pacientemente que um dia a gente possa se converter de verdade, ser um crente de verdade e começar a entender que isso não é pastor que pede, é a Bíblia que fala, é a palavra de Deus que fala. Eu poderia dizer o capítulo 9 inteirinho aqui, 2 Coríntios capítulo 9. Eu vou dizer apenas 2 versos. Lembrai-vos, verso 6. Lembrai-vos, aquele que pouco semeia igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Você quer uma bênção? Quer? Você quer chamar a atenção de Deus? Você quer? Agora eu estou falando da palavra, não estou pedindo nada. Eu estou dizendo a palavra. Você quer ser abençoado? Abençoa. A gente tem que entender que não depende disso para a gente ser abençoado. Mas ele fala aqui: da mesma forma colherá com fartura. Fartura para Deus é muito mais do que aquilo que a gente precisa, porque só o fato da gente levantar todos os dias de manhã, ter uma nova oportunidade para fazer a palavra de Deus ser vivida na nossa vida, já é uma fartura. E ele acrescenta: cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Não questiona Deus, não. Agora eu falo como pastor, eu falo como homem de Deus, que está lendo a palavra para você entender. Você quer ser abençoado? Abençoa. Não questione Deus. Faça a sua parte. Assim como eu faço a minha, faça a sua. Se você foi tocada nesse culto, foi tocada nesse culto, quiser nos abençoar, entre em contato conosco, como muitas pessoas têm feito. O Senhor não fala quantidade aqui, Ele fala de bom coração, uma oferta de gratidão. A palavra de Deus, ela não vai ser cortada simplesmente porque isso não acontece. A palavra de Deus, independente do dinheiro, independente de qualquer coisa, ela está indo, ela está, sabe, ela não volta vazia. Mas se você quer ser abençoado, abençoe. Quinta-feira nós vamos ter aqui um culto bastante diferente, um culto de ensino, e eu convido você a estar conosco. É um culto ao vivo, e nós foi cobrado da gente, esse culto ele vai ser novamente ao vivo também, para que todo mundo possa, embora não possa vir aqui, assistir. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Na hora que Ele fala para o rei: põe tua casa em ordem. Eu digo para você que quer ser abençoado: põe tua casa em ordem.
siga os mandamentos, põe tua casa em ordem. Senhor, eu te louvo, Senhor, por esse culto. Eu te louvo, Senhor, por uma semana de bênção que o Senhor tem reservado para nós, Senhor. Que as tuas bênçãos desçam sobre nós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a tua generosidade, Senhor, nos acompanhe todos os dias da nossa vida. Amém. Em nome de Jesus. Fiquem na paz, que o Senhor vos abençoe e acompanhe. Em nome de Jesus.